Infelizmente, a notícia, o tema que eu escolhi não é, de facto, um tema agradável de se ouvir. Tem a ver com o desemprego, os números do desemprego. Pessimista. Não, mas é preciso ser realista. Acho que é importante olhar para os números do desemprego com grande preocupação. Eu acho que os partidos políticos... Os nacionais ou... E os responsáveis pelos partidos políticos tenham, de facto, uma preocupação para com estas centenas de milhares de pessoas que estão sem emprego. É um tema demasiado sério que deve merecer uma reflexão por parte de todos nós sobre aquilo que está a acontecer na orientação política, quer do país, quer da Europa. Ou seja, nós temos neste momento, segundo os últimos indicadores do desemprego, 19 pessoas a ir por desemprego diariamente. Ou melhor, diariamente por hora, com o Governo da República. Ou seja, temos mais, com este Governo da República, desde o período de vigência, mais 143 mil desempregados. Claro. Ou seja, isto corresponde, de facto, a uma média de 19 pessoas que vão para o desemprego por hora. Isto é uma calamidade. E é preciso, de facto, repensar todo este caminho. Deixe-me concluir, senão depois as coisas não ficam bem. É preciso repensar, de facto, este caminho, que de certa maneira é um caminho que nos está a ser imposto pela União Europeia, mas é um caminho que este Governo da República acompanha com muito prazer e caminha alegremente através deste caminho de destruição da economia real, de destruição de postos de trabalho e que está a pôr em causa o projeto de coesão da União Europeia. E a União Europeia precisa urgentemente de repensar as suas políticas de maneira a dinamizar a economia e o emprego, tal como o Partido Socialista te propôs que se adicionasse a este tratado que foi aprovado orçamental na Assembleia da República, que se adicionasse um protocolo adicional, de maneira a criar mecanismos de incentivo à economia real e à criação de postos de trabalho. Dr. Jacinto, como é que olha para esta questão da reforma? O que é que ela deve implicar? Têm razão os portugueses que temem pela quebra de rendimentos nas suas reformas? Isso é evidente, já é uma constatação com estas políticas que nós estamos a sentir neste momento, dos cortes, dos vencimentos que aconteceram e estão a acontecer, e não sabemos se isto vai ser agora permanentemente, porque existe... Se vieram para ficar ou se é temporariamente, se é para sempre. Começa no governo socialista, os cortes nos salários. O corte do subsídio nos salários de Natal e do subsídio de férias foi feito pelo governo do PSD-CDS, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Foi, sim, senhor. Contrariamente às promessas que fizeram durante a campanha eleitoral. Está bem? Muito pior do que a gente pensava. Os cortes dos salários começam com o governo socialista. Não vale a pena... É verdade ou não? Eu sei, isso é a velha técnica. Isso é a velha técnica. Estou a perguntar. É a velha técnica de estar constantemente a falar do passado quando não se tem argumentos para justificar as vossas atitudes do presente. E para justificar o falhanço daquilo que são as vossas políticas relativamente às vossas promessas aos eleitores. Isso é que, por isso é que recorrem sempre ao argumento. Espera, por isso é que recorrem sempre ao argumento. Que aqui implica este conjunto de medidas. Foi o seu partido. O governo do Partido Socialista da Troika. Eu não sou um fã da Troika. Não é, a senhora Daniela Maria é a mediadora deste programa. E não vale a pena estar a apontar sempre os reparos da interrupção deste programa para mim, porque os senhores deputados Guilherme Silva e o deputado José Manuel Rodrigues estão constantemente a estado caladíssimo. É um debate. Mas está bem, não me importa nada. Agora, eu é que não sou o único responsável pelas interrupções. Eu não sou. Eu venho aqui fazer um ponto de ordem. Então vamos ao ponto de ordem. Estando eu a moderar este debate, eu não estou aqui a fazer reparos em termos do conteúdo da sua intervenção. Estou apenas a lembrar que precisamos de regressar ao tema que está aqui em discussão. Dou-lhe a oportunidade, responda, apelo ao seu sentido de síntese, responda ao deputado do CDS, mas depois vamos ter
que retomar a reforma da Segurança Mas Social. faz muito bem fazer esses reparos, mas esses reparos têm de ser dirigidos aos três, não a só aos Jacinto Então, Serra. Bom, ora bem, em relação a estas políticas da reforma da Segurança Social, como estava a dizer, já vem no sentido de um conjunto de políticas que estão a desmantelar, de facto, um conjunto de direitos que os trabalhadores tinham ao longo adquiridos, como já dei o exemplo dos subsídios, dos apoios relativamente aos complementos salariais, mas nesta reforma da Segurança Social, de facto, há aqui uma linha, outra vez uma deriva neoliberal que vai no sentido da privatização. Eu acho que pode-se abrir e flexibilizar este sistema de segurança social, mas de maneira a garantir, de facto, que o Estado tenha o controle absoluto sobre os dinheiros que as pessoas descontam para poderem usufruir de uma reforma. E essas garantias, vamos ver depois nos meandros do articulado que vai ser proposto pelo Governo do PSD e do CDS, se de facto essas garantias estão salvaguardadas, porque temos verificado, através de alguns exemplos também noutros países europeus, da falência de privados, seguradoras, que se apoderaram, de facto, de um conjunto de rendimentos dos trabalhadores, mas depois, porque acabaram por falir, as pessoas, e vi-se isso nos Estados Unidos, com alguns casos, acabaram por não reaver aqueles dinheiros que tinham descontado para poderem usufruir de uma reforma no domínio do privado. E o Estado aqui tem de garantir que, de facto, as pessoas, ao fazerem os seus descontos, possam reaver ao fim de uma vida de trabalho. E eu tenho muitas dúvidas com esta orientação, tal como disse, da União Europeia, que é uma orientação que vai no sentido de desmantelar o edifício do Estado Social Europeu, que tem de ser reformado. Temos de realmente avaliar aqui alguma coisa que está mal, alguns exageros que aconteceram no passado, mas não podemos, pura e simplesmente, olhar para o modelo social europeu como uma coisa ruim, a causa de todos os males da União Europeia ou de Portugal. Não é. E da segurança social do sistema. Não é. Existem outros erros, outras falhas, existem outras forças, outros interesses que de facto, precisavam ser enfrentados por parte do governo, dos governos da União Europeia, por parte do Governo da República, de maneira a poder fazer uma correção e não estar a martirizar e a sacrificar constantemente os trabalhadores, porque essa é a linha de orientação política neoliberal da Europa e deste governo. É olhar para os trabalhadores e tirar o máximo que puderem, folgando e não atuando noutros campos que poderiam atuar para retirar alguns rendimentos. Olha, todos nós sabemos que nos domínios financeiros, neste momento, a Europa está de cócoras, e peço desculpa pela expressão, mas é um facto de cócoras perante as forças dos mercados, dos especuladores financeiros, que são os principais responsáveis por esta crise que todos nós estamos a sentir neste momento à escala nacional, à escala europeia e até mesmo à escala mundial, e até agora ainda não houve força nem coragem por parte dos Estados-membros ou dos líderes europeus para regular, ou pelo menos criar mecanismos de regulação desses mercados que são os principais responsáveis por esta crise. Ou seja, quem é que andou a alimentar estes lixos tóxicos, todos estes buracos financeiros que acabaram por surgir e essas não havia governos socialistas em nenhum desses países. Havia, eu não estou aqui a apontar para este governo ou para aquele outro. O que é preciso é haver coragem e determinação por parte da União Europeia para enfrentar, de facto, estes interesses que estão instalados e que querem sobrepor à vontade soberana dos Estados. Isto é que é uma coisa que tem de ser repensada de maneira a não estarmos constantemente a ir retirar sempre aos mesmos. Aos trabalhadores, retirar ao trabalho, deixando todo o mundo capitalista estar aí folgado, sem qualquer controle e sem qualquer Doutor, não concordo. Eu confesso que o Dr. Guilherme Silva, ao colocar... Quero começar por a questão da adenda, Posso dar alguma começar pela chega adenda do e depois tratado. ir à questão da segurança social. Leia o artigo da Teresa de Sousa, Doutor, que ela ridiculariza isso. Não, a lei, também há muitos artigos que elogiam este trabalho que foi apresentado pelo Partido Socialista e que foi menosprezado por vossas excelências e que rejeitaram. Ou seja,
um protocolo Será adicional. chacota, íamos ser Não é chacota. Chacota é estarmos a correr para sermos os primeiros a dizer, como se fôssemos os bons alunos na União Europeia, quando este tratado só vai entrar em vigor para o ano, tínhamos tempo para fazer uma reflexão interna, para fazer um diálogo com todas as forças políticas e amadurecer melhor esta ideia do tratado. Mas eu não estou contra, nem o Partido Socialista. Tem o direito de pôr as condições e a gente tem de coisa. Jacinto Serrão, convinha explicar aos telespectadores o que é que diz o tratado. Só para... Não é? Convinha explicar. Limitação da dívida, limitação do déficit. Claro, está bem, é permitido, mas agora eu é que não posso. Se me pedem para ouvi-los sem fazer qualquer interrupção, também acho que o contrário também deve ser respeitado. O que eu quero dizer em relação ao tratado, o Partido Socialista não está contra o tratado. É evidente que o país teria de ratificar o tratado. Agora, para quem conhece a história dos tratados, como eu e como Vossa Excelência também conhece, certamente, ele está cheio de episódios e de acontecimentos de vários países que acrescentaram protocolos adicionais aos tratados. E mesmo aqueles tratados consensualizados pelos 27 países. Portanto, nós estamos a falar de um tratado com uma natureza completamente diferente, que não reúne o consenso europeu, e não ficaria mal nenhum se, de facto, Portugal apresentasse a ratificar este tratado, mas exigindo à União Europeia que acionasse mecanismos, nomeadamente no domínio do Banco Central Europeu, e quando se vem falar aqui da falta de crédito, é preciso reequacionar e repensar, de facto, como é que a Europa está bloqueada e refém, é evidente, por força dos tratados. Mas é preciso repensar tudo isto, porque isto só satisfaz exatamente os grandes especuladores financeiros. Não vale a pena estar a dizer que isto é uma linguagem de esquerda. Isto é uma linguagem realista, porque todos nós sentimos quem é que está a levar, de facto, a riqueza dos Estados. Os senhores que são de esquerda colocaram nas mãos desses senhores. E nós propomos aqui que se reavalie os poderes e as competências. E as competências do Banco Central Europeu, que em vez de estar a comprar dívida, ou aliás, emprestar dinheiro a percentagens ridículas aos bancos para que os bancos depois possam vir comprar a taxas elevadíssimas a dívida soberana dos Estados, que fosse o próprio Banco Central Europeu a fazer diretamente. Neste momento está vedado. Não é. Basta haver vontade política para enfrentar os interesses instalados, porque o que está aqui é as margens de lucros dos bancos e dos especuladores financeiros. Por isso é que não há vontade política, porque eles estão reféns exatamente destas forças que comandam a União Europeia e que não têm legitimidade democrática. Portanto, e é isto que este protocolo vai nesse sentido, e acho que Portugal ficaria orgulhoso, e acho que orgulharia todos os portugueses se nós avançássemos, de facto, com medidas desta natureza. Em relação à segurança social, e o Dr. Guilherme Silva, quando vem para aí, e irritou-se até mesmo dizendo que o governo socialista teve 17 anos, ou 14 anos, em 17. Mas o que é facto é que com as políticas, eu não vou ao tempo de Cavaco, que abriu e escancarou as portas às reformas antecipadas. Neste momento nós estamos a pagar fortemente a fatura, e a Segurança Social está a sentir o efeito dessas políticas. Para se livrar de funcionários públicos. Eu sei o que Cavaco fez, e o senhor deputado sabe muito bem. Mas não vale a pena ir tão longe. Basta pensar, de facto, o que aconteceu com os números do desemprego, e isto é sintomático. Isto quer dizer, os números do desemprego, com os governos de Durão Barroso e Santana Lopes, com os governos, e agora com o governo do PSD-CDS, de Paulo Portas e Passos Coelho. Sabe porquê? Olha, os números do desemprego é que, na altura de Durão Barroso, com tão pouco tempo de vida de governativa, como tiveram, 150 mil desempregados que aconteceram. Os senhores atalham artificialmente a esses problemas. 150 mil. Em menos de 9 meses, ou em cerca de 9 meses, ou 10 meses, não sei quantos que este governo tem de governação, já temos 143 mil desempregados. Porquê? Olha, porquê? É fácil de explicar. Não ficamos a dever nada, estava tudo muito bem, a economia estava em crescimento. Políticas com a orientação ideológica da vossa conduzem ao desemprego exponencial. Veja, olha,
com o Sócrates. Estávamos com níveis de desemprego aqui elevadíssimos, preocupados. Foi a desgraça que ele deixou. E depois, o que aconteceu? Com a governação de direita, com a vossa matriz ideológica, disparam lá para cima. Porque Ou seja, mais 143 com a nossa desempregados. coragem, Senhor, e dissemos aos portugueses a verdade que ia haver mais desemprego. Para arrumar as contas que os senhores tinham deixado desgraçadamente. Essa coragem, olha, tenho que perguntar aos 700 mil desempregados que estão sem emprego. Diga aos portugueses, se a gente não tivesse estar a pagar a juros altíssimos a dívida pública, havia mais fomento à economia, menos emprego. Segurança social, para encerrar. Segurança social. Diga isso aos portugueses. Eu quero dizer, e eu deixei bem claro, é evidente que eu tenho as minhas dúvidas, e são legítimas essas dúvidas, porque as pessoas sentem na pele, porque as pessoas andaram a descontar durante uma vida inteira para terem direito a uma reforma. E devido a erros do passado de todos os governos, menos dos governos do PS. Devido a erros do passado e devido a algumas visões ortodoxas de alguns partidos que não deixaram os governos também implementarem as reformas sociais e que assistimos durante muitos anos e continuamos a assistir ainda, nomeadamente na região autónoma, a pessoas a oferirem de 2, 3 reformas, pensões. Isto é um escândalo. E é por isso que a Segurança Social está com os buracos que tem. Porque existiram estes erros todos. E o governo do Partido Socialista procurou corrigir esta vergonha de haver uma pessoa a oferir 2 ou 3 reformas ou pensões da Segurança Social. Segurança Social está terminada. E essas pessoas receberam, de facto, injustamente, aliás, não é legalmente, naturalmente, mas que agora que se sabe verificar que foi uma grande injustiça que aconteceu, principalmente para as gerações futuras que têm muitas reticências se vão ter ou não direito a uma reforma, para além das catanadas que já aconteceram. Em relação às questões do privado, eu só tenho algumas dúvidas. É que tem de haver garantias, de facto, esses mecanismos privados, e eu não sei quem é que as dá, se é o governo que vão garantir, de facto, o retorno desses ativos que as pessoas vão depositando nessas instituições privadas. E não nos esqueçamos de uma coisa. É evidente que quando se diz que é para aqueles que têm grandes ordenados é que vão depositar nos privados, lá está. Ou seja, a Segurança Social, lá está o Estado a ficar com a parte mais fraca, ou seja, com as pessoas que realmente recebem menos e depois vai ter de se sujeitar a pagar as reformas àqueles que não contribuíram tanto, e aqueles que têm bastante... É evidente, mas plafonar as reformas. Porquê que temos de ter reformas? Mas é isso, mas é que essas pessoas podiam estar a descontar, em vez de estarem a depositar na caixa do privado. Está falido. Pois. Mas o que é preciso é plafonar. O sistema está falido. Não é isso. Criar um plafond e esse dinheiro entrava nos cofres de Estado. Ou seja, eram os mais ricos, aqueles que ganham mais ordenado, também a contribuir, e isto aqui são medidas sociais, lá está um modelo social que as pessoas não compreendem. Era aqueles que têm realmente mais rendimentos, mais dinheiro, também contribuírem para ajudar aqueles que vão ter pensões de miséria e ajudar o sistema de segurança social público. Isto aqui é um modelo social. Não temos tempo. Passa por uma sem dúvida, eu tenho acompanhado, tal como foi dito pelo deputado Guilherme Silva, tenho acompanhado as preocupações. Tem havido consenso. E nós temos todos a noção da importância do Centro Nacional de Negócios. Agora, é preciso, porque o deputado José Manuel Rodrigues não fala do Centro Nacional de Negócios sem falar sempre do passado. Lá vamos falar do presente. Eu sou dessa. Mas é importante. Só lembrei a resposta do Ministro das Finanças a uma pergunta minha. Bom, que disse que as negociações o Ministro, com esta governação, tem os problemas que toda a gente já sabe que aconteceram com o governo de Sócrates relativamente ao Centro Nacional de Negócios. É verdade. Agora, com o governo do PSD-CDS, não é mais uma, são mais 3. Repare, Então, o orçamento... mais uma vossa. Do vosso governo. Mas eu já aqui fiz a crítica que tinha de não, mas é que é preciso. Não é preciso. É que isto é de catanada em catanada. E estamos a destruir o Centro Internacional de Negócios. Espera lá. No Orçamento de Estado aconteceu aquilo que aconteceu com a tributação das mais-valias. No plano de resgate para a Madeira veio, de facto, aquele horror fiscal que também tem os reflexos imediatos no Centro Internacional de Negócios e agora com este retificativo, com toda esta tributação fiscal sobre os depósitos. Ou seja, estamos aqui a verificar, e isto contrasta com as tais preocupações do Governo que quer reabrir, mas reabrir se está já durante 3 vezes, 3 momentos, já deu 3
catanadas no Centro Internacional de Negócios que está a acabar com isto. Ou seja, não sei para que de facto o Governo vai reabrir se está a manifestar estes sinais de má vontade em relação ao Centro Internacional de Negócios. E são sinais concretos que nos incomodaram a nós todos, mas que são da responsabilidade do Governo, do PSD e do CDS. Rapidamente, esta questão de Alberto João Jardim vir dizer que não leva o mandato até ao fim e que o seu sucessor deverá ficar na Quinta Vigia no início de 2015 para governar entre 6 a 8 meses, isso deve levar a eleições ou é admissível uma via quase sucessória? Doutor Jacinto, vamos muito rapidamente. As informações que vêm junto do PSD são muito contraditórias. Estamos a verificar que temos um partido que governa a região autónoma da Madeira durante estes anos todos e neste momento está a governar, é um partido completamente desorientado. Vem uma série, e um partido sem dúvida nenhuma, basta ver as contradições das declarações do próprio líder do PSD, do Dr. Alberto Jardim, quando de manhã assume uma posição relativamente ao candidato ao Funchal e à tarde muda de opinião. Estamos a falar de candidato. Doutor Jacinto, sobre esta questão... É evidente que se o Presidente do Governo Regional se demitir, terá de haver eleições antecipadas rapidamente. Isso é mais do que óbvio. O Dr. Alberto Jardim candidatou-se a Presidente do Governo Regional. Foi o único. Portanto, não existe outro. Se demite, há novas eleições. Vamos ouvir a candidatura. Legitimidade democrática. Eleições antecipadas nessa altura. É evidente. Doutor